Muito bem. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá em Mateus capítulo 26, no versículo de número 36. Mateus 26, 36. Bem? Título da nossa mensagem: o Getsemane. Bem? O Getsemane. Então vamos lá. Todo mundo achou? Então vamos fazer a leitura. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Glória a Deus. Esse texto ele está narrado em 3 evangelhos. Está narrado em Mateus, foi narrado por Marcos e foi narrado também por Lucas. Quando nós lemos as narrativas, nós sempre encontramos um algo a mais escrito na narrativa de cada escritor. Quando lemos Mateus, eu escolhi Mateus para ler para vocês aqui, mas eu fiz a leitura dos 3 evangelhos, porque é exatamente assim: cada um que você lê, você sempre acha uma pérola a mais. E alguém até pode perguntar: por que há essa diversidade? Em alguns momentos até parece que a narração é um pouco diferente. No caso do Getsemane, não, ela é perfeita. As 3 narrativas são iguais, mas sempre tem um deles que faz um pequeno acréscimo que os outros 2 não tinham feito. Por que disso? Eu quero que você imagine 3 jovens que vão visitar um lago muito bonito e ficam lá naquele lago algumas horas passeando às margens daquele lago. E ao chegarem em casa, a mãe desses 3 jovens pergunta para eles: aonde vocês foram? Narrem para mim aonde vocês foram. Cada um de vocês faz uma narrativa de aonde vocês foram e o que vocês viram. Então o primeiro jovem diz assim: mãe, estivemos em um lago, passeamos na margem do lago, e sabe o que me chamou muita atenção naquele lago? É que as águas daquele lago são águas cristalinas. O segundo jovem disse assim: mãe, estivemos passeando às margens de um lago, mas sabe o que eu mais me impressionei? A quantidade de pedras coloridas que existe na margem daquele lago. Quando a mãe indagou o terceiro filho disse assim: mãe, estivemos passeando em um lago, e quando caminhávamos à margem daquele lago, sabe o que mais me impressionou? Foi aquelas árvores frondosas que existem à margem daquele lago.
Os três relataram o mesmo lugar, mas sempre teve um quesito, sempre teve um item, sempre teve algo que para eles chamou mais atenção. É exatamente o que acontece no Evangelho. Cada escritor do Evangelho narrou exatamente o que aconteceu, mas sempre colocou uma pitada da sua personalidade, daquilo que mais lhe chamou atenção naquele episódio. Então, se você ler os outros dois evangelhos, nós lemos lemos Mateus, mas tem Marcos, tem Lucas também, que fala a respeito do Getsemane, você vai encontrar na leitura, se você fizer uma leitura bem com paciência, tentando interpretar as entrelinhas, tentando enxergar com os mesmos olhos do escritor, você vai sentir a mesma emoção talvez que ele sentiu ao escrever aquele detalhe que os outros dois não escreveram. Quando falamos dessa passagem, ela antecede a prisão e a crucificação de Jesus. Antecede o preço que ele pagou para nos salvar, para nos resgatar. Um pouco antes dele ser preso, depois de participar da Páscoa, depois de instituir a Santa Ceia com os seus 12 discípulos, a Bíblia diz que Jesus ele se retira até o monte do Getsemane. E um dos escritores até diz o seguinte: aonde muitas vezes, aonde era normal, aonde era costumeiro Jesus se retirar para a oração. Então era um lugar que eles já estavam familiarizados em ir àquele lugar para orar. Não era uma coisa nova, não era uma novidade, irmãos. Não era uma novidade, era uma coisa já conhecida. Eles sabiam que Jesus tinha escolhido aquele lugar para orar, para se retirar, para tirar um tempo de oração. Mas aquele dia era um dia diferente. Quando eles vão a Getsemane, ele significa lugar do azeite. Mas historicamente, os sábios lá do Oriente, eles dizem o seguinte, que no monte do Getsemane existia uma grande prensa de azeitona. Ele era um monte onde havia na redondeza muita plantação de oliva, muitos pés de oliva, o pé de azeitona, aquele que produz o azeite. E eles colhiam essas azeitonas e eles levavam o fruto da oliveira, né? Eles colhiam o fruto da oliveira e levavam até essa prensa. E no momento certo, quando elas estavam maduras, a prensa, ela apertava o fruto da oliveira, a azeitona, para escorrer o azeite. Naquele dia que Jesus vai ao monte do Getsemane, para ele, naquele momento, é o momento de entrar na prensa. É o momento do fruto da oliveira entrar na prensa. Ali Jesus sofre, não apenas espiritualmente, Jesus sofre até no corpo físico. A sensação de estar sendo pressionado diante de algo que ele tem que fazer. Toda grande luta, toda provação que alguém tenha que passar por ela, e ele tenha conhecimento antecipado, seja por uma revelação divina, ou seja pelos episódios que possam estar acontecendo, porque às vezes alguns episódios da nossa vida, eles dão sinais que passaremos por uma luta, sinais que passaremos por uma provação. Eu posso citar alguns exemplos. Você vai no médico, faz um exame, vem um diagnóstico de uma enfermidade. Então quer dizer, você já de uma forma antecipada sabe que vai passar por uma luta. Você está enfrentando um problema financeiro, tem compromissos financeiros para saldar, dívidas para quitar, e o recurso não está sendo suficiente. Então você sabe antecipadamente que você vai passar por um momento difícil, um momento que você vai ser pressionado, vai ter uma pressão muito grande. Então tem certas coisas que nós sabemos antecipadamente por inteligência própria, e tem outras que é por revelação, e algumas até de uma certa forma, eu vou falar uma palavra que não é muito comum usar no meio evangélico, mas de uma certa intuição. Você sente que você vai passar por um momento de luta. Às vezes é um sonho, às vezes é um momento espiritual que você está vivendo. Então, toda grande luta, toda provação que é do nosso conhecimento,
ela é antecedida por momentos de angústia e de tristeza. Foi o que Jesus passou. Foi o que Jesus passou. Jesus vai até o monte do Getsemane e a Bíblia diz que ele se angustiou. A Bíblia diz que não foi apenas uma tristeza, foi uma angústia terrível. E aí o escritor Lucas, ao escrever o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, ele diz que Jesus ele chegou a suar gotas de sangue. Os poros de Jesus produziram sangue. Tamanha da opressão e tamanha da angústia que ele estava sentindo. A Bíblia diz que era uma angústia de morte. Uma angústia de morte. Por que isso, irmãos? Porque ele sabia que teria que beber de um cálice. Ele sabia que ele ia ter que passar por um dos momentos, ou por aquele momento mais difícil do seu ministério, do seu chamado e do propósito que Deus havia confiado em suas mãos. Era um momento difícil. E esse cálice não seria bebido pelos discípulos. Ainda não. Esse cálice não era um cálice que estava escrito nele Pedro, não estava escrito João, não estava escrito Tiago. Nesse cálice estava escrito Jesus. Era ele que tinha que beber esse cálice. Sabedor disso, é por isso que Jesus vai ao Getsemane. É por isso que naquele dia, depois da Santa Ceia, ele se retira com os seus discípulos, chega no pé do monte, deixa 8 discípulos ali, e ele pega os outros 3, sobe um pouco mais, chega perto da prensa. E quando chega perto da prensa do fruto da oliveira, ele deixa os 3 ali e vai um pouquinho mais adiante, perto da prensa. Ele vai ali fazer o quê? Ele vai ali para orar. Ele vai ali para buscar de Deus, para se fortalecer. Ele vai ali para colocar sua vida na presença de Deus. Porque Jesus, o ministério de Jesus todo, ele é alicerçado em tempo de oração. O ministério de Jesus foram 3 anos e 6 meses aqui na terra, isso de ministério público, mas com certeza Jesus já começou essa prática muito antes, quando já se entendeu como um ser humano aqui na terra. Eu creio que ele sempre foi inspirado, provavelmente ensinado por Marias, provavelmente ensinado por José, mas havia dentro dele sempre esse desejo de buscar de Deus e de orar. Era um hábito. Jesus sabia que o segredo para vencer, para poder passar por aquele cálice que ele tinha que beber, o segredo era a oração. Então ele sabia que ele tinha que tirar tempo de oração. Ele sabia que não bastava apenas dizer, eu sou filho de Deus. Não bastava apenas dizer isso. Não bastava dizer para os discípulos, olha, eu sou o próprio Deus, eu sou o Verbo encarnado. Depois o apóstolo João, mais para frente, ele escreve e ele relata isso e diz, ele é o Verbo encarnado. Mas não adiantava Jesus dizer que era o Verbo encarnado. Ele tinha que passar pelo cálice. E ele sabia que somente ter o título de filho de Deus não era suficiente. Ele precisava ter uma vida de relacionamento com Deus. Ele precisava de oração. Em vários momentos Jesus orou e disse assim, Senhor, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Essa oração ele fez quando ele orava por Lázaro. Ele orou e disse, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor sempre ouve a minha oração. E mandou Lázaro sair de dentro da caverna. Aconteceu o milagre. Jesus em alguns momentos subiu no monte para orar, e quando desceu encontrou os discípulos no meio de uma tempestade, caminhou sobre a tempestade, entrou no barco dos discípulos e acalmou a tempestade. Jesus estava lá no monte orando pelos discípulos. Só que hoje não é dia de orar por discípulo nenhum. Hoje não é dia de orar pelo povo. Hoje não é dia de subir no monte para orar para Deus e pedir que Deus faça um monte de milagre na multidão que está lá embaixo. Ao contrário, hoje é dia de pedir que Deus desse força para ele beber o cálice que ele tinha que beber. Hoje é o dia de orar por ele mesmo. Quando Jesus ele vai no monte, porque ele vai porque ele sabe que é importante orar. Ele sabe que é importante falar com Deus. Ele sabe que é importante
ter aquele momento de busca. Ele precisava daquilo, irmãos. Ele precisava daquele momento aquebrantado, ao lado da prensa da oliveira, sendo moído, apertado, espremido ali. Ele sabia. E ele sabia que não podia voltar atrás. Por mais que a sua oração, ela não foi uma oração muito eloquente. Ela foi uma oração simples. Ela foi uma oração repetitiva. Ele mesmo havia ensinado um tempo antes, dizendo aos discípulos: olha, vocês orarem, não orem de forma repetitiva, porque Deus não se agrada de quem fica repetindo, mas faça uma oração inteligente, uma oração objetiva, que possa alcançar o coração de Deus. Mas naquele dia, Jesus fez uso da oração repetitiva, porque ele não tinha outra coisa que tomasse o seu sentimento, o seu coração e a sua mente, do que aquele cálice que estava escrito o seu nome. Então ele, pelas 3 vezes, nas 3 horas que ele orou no monte, com o joelho dobrado, o rosto encostado em terra, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, ele dizia: Senhor, eu não quero beber desse cálice. Humanamente, Jesus ali estava em forma humana, irmãos. Ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Nem sempre a nossa vontade, o desejo do nosso coração, nem sempre a nossa alma, a nossa vida emocional condiz com o momento espiritual que nós estamos vivendo. Às vezes a gente não quer passar por aquilo. Às vezes não, quase sempre. Ninguém quer passar por uma luta, ninguém quer passar por uma prova. O que a gente mais quer é que ela acabe. O que mais a gente quer é que a luta acabe, que a provação acabe, que aquela angústia, que aquela amargura, que aquela tristeza que toma o nosso coração, a ponto de nos colocar por terra e nos deixar totalmente desarmados. O que a gente mais quer, que aquela nuvem negra que se acampou sobre a nossa cabeça, que ela passe. Mas nem sempre o desejo do nosso coração, a sede da nossa alma, é o que deve acontecer. Tem que ser sempre a vontade de Deus. Jesus deixa esse ensinamento para nós. Por mais que a tua alma grite em algum momento, por mais que a tua alma grite em algum momento e diga assim: Deus, eu não quero mais passar pelo momento que eu estou passando, eu não quero mais viver esse momento que eu estou vivendo, eu não quero mais enfrentar essa luta que eu estou enfrentando, eu não quero mais ficar nessa provação que eu estou. Por mais que a tua alma comece a esbravejar essas frases, o teu espírito tem que ter controle da situação, e ao final da tua oração você tem que dizer: mas que seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Mateus e Marcos não escreveram isso, mas Lucas escreveu e disse assim: um anjo o confortava. Eu acredito que Lucas não estava ali, Lucas aí ouviu o relato. Mas eu acredito que quem passou informação para Lucas não tem, provavelmente foram os 3 ali, não tenha visto nenhum anjo na redondeza, mas entendeu que naquele momento Deus não desampararia o seu filho. E um anjo confortava. Interessante que Jesus vai orar, e mesmo ele tendo caráter divino, o caráter de Jesus era divino, a personalidade era humana, mas o caráter de Jesus era divino. Você quer ver que a personalidade de Jesus era humana? Um dia ele chega no templo e ele pega uma açoiteira e expulsa os cambistas da frente do templo. Tem gente que até confunde esse texto, né? Eu já fui até questionado por pessoas: pastor, não pode vender nada na igreja porque Jesus expulsou os vendedores. Eu falei: não, ele expulsou os cambistas. Tem que entender o contexto, o porquê que ele expulsou. Mas ali era a personalidade de Jesus. Mas o caráter dele era um caráter divino. Mesmo tendo um caráter divino, mesmo sabendo que ele ia passar por aquele momento e ia vencer, tem uma coisa que me chama a atenção. Ele não levou todos os discípulos, mas ele não foi sozinho. Ele não foi sozinho.
Ele subiu e quando chegou perto da prensa, perto do momento que ele sofreria a maior angústia da sua vida, ele contou com 3 pessoas: Pedro, Tiago e João, que infelizmente não oraram com ele. Aqui está a explicação porque nenhum deles conseguiu acompanhar Jesus até o final. Todos fugiram e Pedro negou. Mas por que Jesus? Será que Jesus não sabia disso? Será que Deus não sabia disso? Que aqueles 3 falariam ali no monte? Sabia. Mas Jesus, na personalidade humana, ele precisava de amigos que orassem com ele. Jesus sabia que naquele cálice não estava escrito Pedro, Tiago e João. Ele sabia que no cálice não estava escrito Jesus e Pedro, Jesus e Tiago, Jesus e João. Ele sabia que estava escrito apenas Jesus, mas ele precisava da companhia daqueles 3. Humanamente ele precisava. Ele não queria passar por aquele momento sozinho. Ele não queria. Você vê que em momento nenhum Jesus chega para eles e diz assim: olha, eu vou enfrentar. Ele já tinha orientado os discípulos, mas ele em momento nenhum orientou os discípulos e diz assim: olha, eu vou ser preso, vou ser açoitado, eu vou ser crucificado. Ele falava, mas ele não falava de forma tão explícita, ele deixava entender. Ele nunca disse para ninguém: olha, vou colocar uma coroa de espinho na minha cabeça. Nunca disse isso. E quando ele chega lá no monte, ele não chega para os discípulos assim: gente, olhem por mim, porque Judas está me traindo, me vendendo por 30 moedas de prata, e daqui a pouco os sacerdotes vão chegar com o exército romano, vão me prender, vão me açoitar, e eu vou ter que sofrer. Ele não fala nada disso, ele só chega para eles e diz assim: ó, por favor, velhem comigo, fiquem comigo aqui orando. Ele não pediu para nenhum deles derramar gotas de sangue por ele. Não pediu que nenhum deles chorasse, não pediu que nenhum deles, para vocês verem que ele nem leva eles perto da prensa, deixa eles próximos, mas não leva perto da prensa. Diz: não, fiquem aqui velando comigo, que eu vou para a prensa. Ele estava dizendo assim: quem tem que pagar o preço sou eu. Essa aprovação é minha. Mas eu quero poder contar com vocês 3 aqui junto. Glória. Como é bom quando você pode contar com alguém que você sabe que vai corresponder à tua expectativa espiritual. Como é bom poder contar. E nós não estamos falando aqui de uma expectativa no caráter humano. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Provavelmente eu não vou chorar tão amargamente quando você estiver passando a tua prova. Provavelmente eu não vou derramar nenhuma gota de sangue do meu suor pela prova, pela luta que você tiver que enfrentar. Mas se um dia você quiser contar comigo em oração, se eu falar para você assim: eu vou orar por você, você pode ter certeza que eu vou orar por você. Se for preciso fazer um voto de oração, uma campanha de oração, se for preciso levantar de madrugada e tirar um tempo para orar pela tua vida. Em alguns momentos, dependendo das pessoas, é lógico, a gente também até se emociona, vive o que a pessoa está vivendo um pouco, e a gente até chora. Mas não posso dizer que vou fazer isso por todos. Mas se eu falar para você que eu vou orar por você, eu vou orar por você. Porque eu sei o quanto é difícil ser esmagado de uma prensa e não ter pessoas orando com você, te ajudando espiritualmente, entendendo o momento que você está vivendo. Interessante que nenhum deles indaga, e nem Jesus fala, e eu posso extrair daqui que o importante às vezes nem é ter conhecimento do que aquela pessoa está passando. O que ela precisa de nós é uma ajuda espiritual. A forma que eu mais posso ajudar vocês, irmãos, é orar por vocês. A forma que vocês podem ajudar alguém lá da tua célula, um irmão, um parente, ou me ajudar, é orando comigo. É orando. Eu não sei exatamente da luta de cada um de vocês, da luta que algumas pessoas da igreja passam. Nem tudo Deus mostra. Algumas coisas Deus mostra, mas nem tudo Deus mostra. E nem todas as pessoas tem a facilidade de abrir o coração e pedir socorro espiritual.
e diz assim: eu preciso que o Senhor ore comigo. Existe uma diferença, irmãos, em orar por mim e orar comigo. Existem alguns escritores americanos, se não me falha a memória, que eles têm um conceito de oração bem mais ampliado do que nós. Para vocês terem uma ideia, que eles têm um entendimento, e que ainda essa semana eu li uma frase de um deles. Eles têm um entendimento que quem ora em casa, ora cercado por uma muralha. Mas quem ora na igreja, ora no campo aberto. Eles têm o conceito de que quando você pede para alguém orar por você, você recebe uma ajuda. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Hoje está acontecendo uma guerra no mundo. Eu já vou encerrar. Hoje está acontecendo uma guerra no mundo. Rússia e Ucrânia. Estados Unidos, não vou citar outros países, porque não vou recordar o nome deles, não quero errar. Mas o principal deles é Estados Unidos e OTAN. São vários países. Estão armando a Ucrânia para resistir. E ela está conseguindo resistir porque eles estão armando. É o mesmo quando você pede para alguém: ore por mim. Ela ora por você. Ela te dá munição. Mas já morreu 2 brasileiros na guerra da Ucrânia. Porque eles deixaram o Brasil e foram para lá. Não são ucranianos. Não sei se são descendentes ucranianos. Mas eles não são ucranianos. São brasileiros. Mas eles deixaram o Brasil e foram para a Ucrânia. Para lutar a guerra da Ucrânia. Esse é aquele, quando você chega em alguém e diz assim: ore comigo. Se ele orar com você, ele está entrando junto com você na guerra, na batalha. Então existe uma diferença. Jesus não pediu para os discípulos: gente, orem por mim. Ele disse: orem comigo. Orem comigo. Existe uma diferença. Infelizmente, nem sempre nós podemos contar com pessoas que estão dispostas a orar por nós. Eu acho que tem muita gente que ora por nós, mas nem sempre encontramos pessoas que estão dispostas a orar por nós. Eu achei interessante semana passada, e me chamou muita atenção, que eu fui pregar numa igreja, num evento, e quando terminou o evento, a menina líder, acho que é líder dos jovens lá, quando eu e a pastora fomos nos despedir dela para ir embora, ela disse: pastor, deixa eu orar com vocês. Quero orar com vocês. E ela orou por nós. Ela disse que ela abençoar vocês, para vocês terem um retorno abençoado. Você sabe que na maior parte das vezes a gente não vê isso acontecer mais? Eu achei tão sincero da parte dela, eu achei tão interessante. Eu tenho um amigo que eu visito frequentemente, um pastor. E quando eu vou na casa dele, depois que a gente termina tudo, come, enfim, bate papo, ele diz assim: vamos orar. Vamos pedir perdão para Deus se a gente murmurou, se a gente cometeu algum pecado nas nossas falas aqui. E vamos orar para Deus nos abençoar. Sempre Ele ora por nós. Ele ora por nós, Ele não ora por nós. Ele ora por nós. Jesus, Ele vai, já vou encerrar. Jesus, Ele vai lá. Ele coloca o seu rosto em terra. Gotas de sangue começam a pingar do seu corpo. E pela terceira vez Ele diz: Senhor, se é possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus tem que permanecer sempre na nossa vida, mesmo que a gente não entenda ela, mesmo que ela não esteja no nosso projeto, mesmo que ela não esteja no nosso projeto, mesmo que você já tenha feito 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 e poucos projetos, mesmo que não esteja no teu projeto de vida, a vontade de Deus sempre tem que prevalecer na nossa vida. É a vontade dele e não a nossa vontade. Por isso, nos momentos que você tiver que ir para a prensa, vá para a prensa. Se você tiver que ir para a prensa, vá lá.
Leve no teu coração esse pensamento que a vontade de Deus tem que prevalecer. E se você precisar de alguém para orar com você, você pode contar comigo. Você pode contar. Eu vou orar com você. Essa semana, quando meditava nessa palavra, eu lembrei de algumas pessoas aqui da igreja. Lembrei de algumas pessoas aqui da igreja que passaram por alguns momentos difíceis. E nós estávamos lá, orando com essas pessoas. E eu pensei comigo assim, como deve ter sido importante isso na vida delas. Como deve ter sido importante. No momento da dificuldade, elas poderem olhar para o lado e ver que tinha alguém que não estava ali para dar um conselho, não estava ali para ajudar financeiramente, né? Mas estavam ali dizendo assim, eu quero orar com vocês. Como é importante. Como é importante quando a gente está passando um momento difícil na vida e parece que tem uma nuvem negra sobre a nossa cabeça. Quando aparecem aquelas pessoas que dizem assim, eu quero orar junto com o senhor, pastor. Quero orar junto com o senhor. Amém? Se coloque em pé, nós vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Quero te fazer um convite.